Olá, caros estudantes. Resolvi preparar esse vídeo para poder esclarecer ou tentar ajudá-los a resolver as listas de exercícios de resistência dos materiais. Então eu vou passar uma breve explicação de como se deve resolver os exercícios. Começando aqui na primeira lista, exercício número 1, o enunciado diz: determine as reações nos pontos A e B e encontre as cargas resultantes internas do ponto C do eixo da máquina na figura abaixo. Repare o seguinte, eu preciso primeiramente calcular as reações dos pontos A e B e depois calcular as cargas internas aqui no ponto C, através do método corte. Então, primeira coisa, eu tenho que fazer a somatória das forças, né, numa dada direção, no caso aqui direção Y, para definir as reações. Lembrando que essa carga distribuída de 800 Newton por metro deve ser convertida numa carga concentrada. Como que eu faço isso? Pego esse valor e multiplico pelo comprimento onde ele está sendo distribuído. No caso aqui, 100 mais 50 dá 150 milímetros. Lembrando que eu tenho que converter 150 milímetros em metro, porque a unidade aqui é Newton por metro. Com isso eu determino a resultante e tenho que colocar ela no centroide dessa área. Como é uma área retangular, eu sei que vai ser exatamente na metade de 150 milímetros. Então, daqui para cá, teria que ter a metade de 150 milímetros, que seria a posição da carga concentrada. Feito isso, fazendo a somatória de forças, né, numa dada direção, consigo determinar reações no ponto A e no ponto B. Obviamente, né, só uma equação não resolve, então eu vou ter que fazer a somatória de momentos igual a zero em um desses pontos de apoio. No caso, eu posso optar no ponto A, que seria mais seguro de eu determinar, aqui, que seria o ponto sem nenhum momento, ok? Então, determinaria no ponto A, né, a região onde eu teria, então, a somatória de momentos igual a zero. Feito isso aqui, eu vou determinar no ponto C quanto que é minhas cargas resultantes internas. Eu tenho que fazer um corte e decido se eu olho daqui para cá ou daqui para lá. Lembrando, olha, que eu vou cortar exatamente no meio, ou uma parte aqui, vai pegar uma parte, né, da carga distribuída. Se eu pegar desse lado, eu tenho que considerar que essa carga distribuída multiplicada por esse comprimento vai me dar o quê? Uma carga concentrada exatamente no centroide dessa pequena área, que é metade desse valor, ok? E aí eu calculo, então, as resultantes do ponto C através da somatória de forças igual a zero, somatória de momentos igual a zero. Bom, nesse item 2, tá? É extremamente mais simples, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que determinar qual que é a carga resultante entre A e B, B e C, C e D. Então eu corto o ponto A e olho daqui para cá ou daqui para cá. Olhando daqui para cá, eu considero só esse sistema e verifico qual é a força necessária aqui nessa seção para gerar o equilíbrio, sabendo que eu tenho 12 kN para cá. Faço a somatória de força, vou determinar então qual que é a resultante aqui. Corto aqui no BC, aí eu tenho que considerar daqui para cá ou daqui para cá. Lembrando que quando eu corto aqui, eu considero essa força e essa força também. A força interna que eu calculei antes não é considerada. Por quê? Porque ela está internamente. Eu não quero saber o que acontece aqui internamente, eu quero saber aqui internamente. Então, eu só considero uma força interna a ser calculada aqui. E por final, corto aqui. Quando eu cortar aqui, pergunto para vocês, é melhor eu enxergar daqui para cá ou daqui para lá? Deve se caminhar pelo caminho mais curto. Terceiro item, terceira questão, se fala sobre a deformação do lado normal AB. Olha, esse é o lado normal AB. Eu tenho o comprimento inicial do tamanho AB. Eu tenho que descobrir quanto que é esse tracejado, que é o AB', certo? Que é após a deformação. Esse valor menos esse dividido por esse valor que é o inicial vai me dar a deformação normal. Como que eu calculo esse camarada? Aí, pessoal, tem que tomar um certo cuidado. Quando eu traço uma reta aqui paralela a esse lado, que vai dar exatamente perpendicular aqui, formando 90 graus, eu consigo achar o valor do tracejado prolongado até a abscissa, até o eixo aqui do X. Então, eu consigo calcular, por quê? Porque eu tenho essa distância, que é um cateto, e outro cateto aqui pequeno. Eu consigo obter através do quê? Da diferença desse valor por esse valor. E aí fica faltando subtrair esse pedacinho. E aí eu tenho que usar o teorema de Thales. É uma forma de resolver o problema. Como que eu faço com o teorema de Thales? Bom, pessoal, aí eu deixo como um desafio para vocês pensarem e resolverem essa questão. Vamos então agora para a lista número 2, né? Opa, lista número 2... Tá aqui, lista número 2. Tensão de cisalhamento, pessoal, aquela tensão que vai cortar. Veja aqui, ó, nesse detalhe, que se trata de um eixo, ou seja,
é uma figura circular. Então tudo isso é um circular. Isso aqui é como se fosse um pino atravessado por num buraco, e aqui está sendo apoiado, né, pela cabeça do pino, sendo que esse apoio, né, essa distância é 40 milímetros. Então imagine que isso seja o quê? Um cilindro, na verdade. E onde que ele vai sofrer esses elementos? Justamente na área em volta do cilindro. Como calculo a área de um cilindro? É o perímetro do diâmetro aqui da circunferência, né, olhando por cima, vezes essa altura. Isso aí vai me dar a área. Eu tenho a força sobre a área vai me dar a tensão de cisalhamento da haste. Bom, esse outro exercício é muito semelhante àquele anterior, só que nesse caso eu vou calcular o que, pessoal? Eu vou calcular o alongamento. Então eu vou usar aquela equação que é somatória de força vezes comprimento dividido pelo modo de elasticidade vezes a área. Modo de elasticidade constante, 210 gigapascal. O comprimento de A e B é 1,5, B e C 0,75 metros e C e D é de 1,3. Lembrando que a área de AB, ó, essa região aqui tem uma área de 100 mm², já está calculada a área. BC é 180 mm², CD é 80 mm². Como que eu vou calcular as forças atuando? A força que eu vou multiplicar pelo comprimento e depois dividir pelo modo de elasticidade vezes a área. Através do método da seção, eu corto aqui e verifico qual que é a força resultante internamente. Aqui é a mesma coisa e aqui é a mesma coisa. Por fim, aqui determina o torque resultante interno que age sobre seções transversais no ponto C e D. Eu vou ter que cortar, pessoal. Posso cortar até exatamente no ponto C, sem problema nenhum. Considero daqui para cá ou daqui para lá. Se eu considerar daqui para cá, eu tenho que verificar qual que é o torque necessário para gerar o equilíbrio, sabendo que já tem um externo aqui de 250 Nm. Então, eu teria que ter alguma coisa aqui para equilibrar contra esse elemento. E esse alguma coisa, esse torque alguma coisa, é exatamente o torque gerado no ponto C, que é o que eu estou pedindo nesse exercício. É interessante perceber que se eu somar esses torques, não vai dar zero. Por quê? Porque eu tenho um torque de reação aqui. Preciso calcular o torque de reação? Não necessariamente. Só se eu cortar o ponto C e olhar daqui para cá. Aí sim. Mas se eu cortar o ponto C e olhar daqui para cá, eu não tenho necessidade de fazer isso. Ok? Vamos agora finalizando para a terceira lista. Pessoal, esse exercício é igual ao exercício da lista 2 e eu tenho que fazer os cortes para determinar as forças em cada seção. Lembrando agora que, olha, eu não tenho a área calculada, mas eu tenho o diâmetro de AB, que é 20 mm, BC 25 mm e CD 12 mm, ok? E por fim, esse exercício aqui que é semelhante ao que foi feito na última aula, eu tenho que pegar o L e substituir por 3 aqui, eu acho o comprimento em metro e aqui também em metro. Tem a carga P. Vou usar o quê? O método da superposição para definir quanto que vale a reação em A e a reação em C. Lembrando que a reação no ponto C tem que ser contrária à carga P, da mesma forma que a reação no ponto A tem que ser contrária à carga P. Ok? Bom, pessoal, é isso aí. Bons estudos e bom trabalho.